Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um daqueles desafios que, nossa, testam a paciência de qualquer pai ou mãe. Ensinar uma criança a dividir. É uma situação super comum, muitas vezes frustrante, mas vamos ver que a solução não está na força, e sim em entender o que se passa na cabeça dos pequenos. Essa frase, quem é que nunca falou ou ouviu, né? Em parquinhos, em festas, na casa da vovó, parece que está em todo lugar. É quase um mantra. Só que, mesmo repetindo 1000 vezes, o resultado nem sempre aparece. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Se é algo que a gente valoriza tanto, por que a resistência é tão grande? Pois é, a resposta é bem mais complexa do que parece. E tem tudo a ver com o cérebro da criança, que ainda está em plena construção. Então, vamos fundo nisso. O que a gente vai descobrir é que essa dificuldade toda para dividir, sabe, não tem a ver com a criança ser egoísta ou ter um caráter ruim. É, na verdade, uma questão de desenvolvimento. Uma fase que a gente precisa entender antes de querer consertar. E esse ponto aqui é, uau, fundamental. Tenta imaginar. Quando alguém pega um brinquedo, a criança não entende aquilo como, ele só quer brincar um pouquinho. Para ela, é como se estivessem tentando arrancar um braço, uma parte dela. Por isso a reação é tão forte, sabe? Com choro, grito, às vezes até agressividade. É uma sensação de ameaça real. E aqui está a primeira grande virada de chave para a gente. É parar de olhar para essa situação e pensar que egoísmo e começar a ver como um sinal de que o cérebro dela ainda está amadurecendo. Só de mudar essa lente, nossa abordagem já se transforma completamente. É bem isso, olha só. De um lado tem a nossa interpretação comum, de adulto, isso é maldade, egoísmo. Do outro, a realidade do que está acontecendo lá dentro. O cérebro dela simplesmente ainda não desenvolveu as ferramentas para lidar com uma coisa tão complexa como a partilha. E isso leva a gente para um outro ponto super importante. Porque dividir não é uma coisinha simples, uma única ação. Na verdade, é uma habilidade que depende de outras capacidades que a criança ainda está literalmente construindo. São 3 capacidades básicas. Sem elas, pedir para uma criança dividir é quase como pedir para ela resolver uma equação de segundo grau sem nunca ter aprendido a somar. A gente está pedindo o impossível. E isso acaba gerando muito sofrimento para todo mundo. E quais são esses pilares? Bom, o primeiro é o controle de impulsos, ou seja, a capacidade de não reagir no segundo em que sente uma vontade. O segundo é a empatia, que é conseguir se colocar no lugar do outro e imaginar o que ele está sentindo. E o terceiro, que é crucial, é a confiança. A confiança de que se ela emprestar o brinquedo, ele vai voltar, que ela não vai perder para sempre. E sabendo de tudo isso, a gente começa a entender por que a abordagem mais comum, que é forçar a situação, acaba sendo a pior de todas. Ela pode, na verdade, sabotar completamente o aprendizado. Essa frase resume tudo, né? Quando a gente vai lá e tira o brinquedo da mão da criança à força, a mensagem que fica não é sobre generosidade. A mensagem é: o mais forte vence e pode pegar o que quiser do mais fraco. Isso só gera mais insegurança, mais apego ainda ao brinquedo e, claro, muito mais resistência para dividir no futuro. Então, o pulo do gato é este. A nossa estratégia tem que sair do modo reativo e ir para o modo proativo. Em vez de apagar o incêndio no meio do conflito, o segredo é preparar o terreno, sabe? Criar um ambiente onde a partilha possa acontecer de um jeito mais natural e bem menos doloroso. Ok, mas como a gente faz isso na prática, no dia a dia? Existem algumas estratégias bem eficazes que nascem justamente dessa nova forma de entender o desenvolvimento infantil. Vamos ver algumas? A primeira estratégia é criar previsibilidade. O que é isso? É, por exemplo, antes de receber um amiguinho em casa, ter uma conversa rápida, explicar para a criança que algumas coisas ela pode emprestar e que outras, aquelas super especiais, ela pode guardar. Isso dá a ela uma sensação de controle, de segurança. Ela não vai ser pega de surpresa, entende? Outra ferramenta incrível é usar o tempo como nosso aliado. Em vez de simplesmente arrancar o brinquedo, a gente pode negociar, falar algo como isso: olha, brinca mais um pouquinho e depois a gente empresta. Isso cria uma transição suave, ensina a criança que ela não vai perder o objeto do nada e que a vez dela é respeitada. E além disso, duas coisas são ouro. Primeiro, o exemplo. Crianças aprendem muito mais com o que a gente faz do que com o que a gente fala. E segundo, o reforço positivo. Quando a criança dividir algo por vontade própria, mesmo que seja uma coisinha pequena, um elogio específico e calmo, tipo: nossa, eu vi que você emprestou seu carrinho, que atitude legal. Isso vale muito mais que qualquer sermão. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro completo. Porque, no fundo, essa briga por brinquedos é só um campo de treinamento para uma das habilidades mais importantes da vida.
O objetivo final não é criar uma pessoa que dá tudo o que tem, que não tem limites. Não. É ensinar sobre esse equilíbrio delicado entre o que é meu e o que pode ser nosso. É sobre aprender a defender o que é seu, mas também saber se conectar com as pessoas através da generosidade. E os resultados disso lá na frente são nítidos. Crianças que aprendem a dividir nesse ritmo, de um jeito respeitoso, sem pressão, se tornam adultos mais seguros de si, menos competitivos de um jeito ruim e com uma capacidade muito maior de construir amizades e relações fortes e saudáveis. E a gente termina com essa reflexão. Talvez essa batalha diária por um carrinho ou uma boneca seja, no fim das contas, a primeira e mais importante lição sobre como viver em sociedade. Uma lição que, se for bem ensinada, vai moldar o tipo de ser humano que aquela criança vai se tornar.